Fala pessoal, esse aqui é o Pode Taxar, estamos no nosso primeiro episódio. Eu sou o Davi. Eu sou o Romário e hoje iremos falar sobre taxa de juros. Estamos com dois convidados especiais aqui hoje. Meu nome é Joyce, eu trabalho há 6 anos no Sicoob Credileste, uma cooperativa de crédito. Meu nome é Robson, trabalho há quase 5 anos numa cooperativa de crédito como gerente de relacionamento PJ e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Então vamos começar. O que vocês podem nos dizer sobre taxa Selic? Então, a taxa Selic, ela é a principal taxa do nosso sistema financeiro nacional. Ela é a taxa que norteia o nosso mercado, né? Ela é tratada de forma estratégica pelo Banco Central, que para balizar e conter a inflação do mercado, ela foi criada basicamente com essa função, né? Existe um comitê, que é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. E esse comitê, ele realiza as reuniões de 45 em 45 dias para poder aplicar a melhor taxa para aquele determinado período, tá? Isso mesmo, Joyce? Isso aí. E essa taxa, ela influencia todas as outras taxas. Então, quando você procura uma instituição financeira, né, vai tomar um crédito, um empréstimo, essas taxas elas são avaliadas de acordo com a Selic. Então, se a Selic ela varia para menos, ela vai impactar na taxa de empréstimo. Se ela varia para mais, né, ela também vai fazer essa variação. Qual exemplo de empréstimo você poderia nos dar que utiliza a taxa Selic como base? Olha, qualquer instituição que você procurar, todas as linhas de crédito, né, de crédito mesmo, que é aquele que você toma, o crédito, você vai ter a taxa, né, influenciada pela Selic. Seja o financiamento, seja o crédito pessoal, no caso de empresa, capital de giro, né, cartão de crédito, tudo isso tem uma taxa que é atrelada. As linhas de fomento, que são energias fotovoltaicas, que são aquisição de máquinas e equipamentos, Construção e reforma. Existem diversas linhas e todas essas linhas, tudo que é relacionado ao âmbito crédito, é balizado pela taxa Selic. Cabe dizer que a taxa Selic, por ser volátil, né? A taxa que é aplicada hoje, por exemplo, com uma Selic de 14,25, não é a mesma taxa aplicada lá atrás, por exemplo, que nós tivemos uma Selic de 2,25. Então, naquele momento, a gente tinha condições de ofertar determinada taxa de crédito e hoje as taxas são completamente diferentes. Motivo pelo qual as reuniões são constantes, né? 45 dias é um prazo que dá para o Copom fazer um estudo de como está o sistema financeiro nacional e aplicar a taxa correta. E você falou agora há pouco aqui a respeito da certa porcentagem. Como é que a gente consegue identificar se uma taxa está sendo abusiva e como a gente pode agir a partir disso? O campo da taxa ser abusiva ou não, ele é muito amplo, tá? Existe, como a gente vai relacionar aqui com juros, na verdade, se a gente for perguntar para qualquer cidadão brasileiro relacionado aos juros, qualquer tipo de juros para ele é abusivo. Mas talvez por falta de desconhecimento, né? Eu acho que o nosso papo aqui vai ajudar aquele tomador de crédito, aquele investidor, aquela pessoa que necessita de pegar. Esse papo vai ser muito importante, porque vamos, né, conceituando desde o início, por exemplo. O primeiro ponto é a comparação, certo? O primeiro ponto é a comparação. As pessoas, as empresas, pequenos e grandes negócios, eles precisam ter por hábito analisar o mercado no geral. Eu vou fazer um investimento, por exemplo, num veículo, vamos falar assim, um veículo que é a realidade de todo cidadão brasileiro. Eu vou comprar um veículo, eu estou dentro da agência, certamente a agência vai oferecer ali uma proposta de financiamento, certo? Necessariamente o consumidor precisa já fechar ali de cara? Eu penso que talvez não, porque existem outras instituições financeiras que também podem financiar aquele veículo e que com taxas mais acessíveis, mais atrativas. Então, o primeiro ponto, a gente não pode fechar com o primeiro negócio, tá? Se você pega uma taxa isolada, né, ela é abusiva, mas talvez quando você compara com 2, 3, 4 instituições, ela está dentro ali do médio. Aí você pega os juros de cartão de crédito, às vezes eles são abusivos. E que base eles pegam para fazer esse cálculo? Existe uma regra, igual no financiamento de carro, eles pegam a taxa Selic como base para fazer. Por que um cartão de crédito chega a ser tão abusivo? Isso depende, isso é variado de instituição financeira para instituição financeira, né? De fato, a comparação, inclusive, a essa taxa, ela também pode ser assustadora.
é possível você encontrar, né, juros com discrepância aí de 10 pontos percentuais, por 13, exemplo. 14, 15%. Né? Então, a arte da comparação numa contratação de crédito ou num juro do cartão de crédito, primeiro esse juros ela faz a diferença. Primeiro esse juros ele vai ser aplicado em um momento de estresse financeiro do cooperado, né? Então ele realmente já não é interessante, mas se a gente for comparar o mercado, no nosso caso, né, a gente trata aqui do mercado cooperativista, se a gente for comparar o mercado cooperativista com o mercado bancário, a gente consegue ter uma diferença muito interessante de taxa. Né? A gente compreende, inclusive, que é uma forma justa de praticar a justiça financeira na vida do nosso cooperado, das empresas que estão com a gente. E dentro do que vocês já viveram, vocês acham que essas taxas, esses juros, essa maneira de lidar com o cliente, com o cooperado, influencia de região para região? Você acha que tem regiões que realmente eles querem incentivar mais o cooperado a crescer, ou tem regiões que botam juros mais abusivos por conta da inadimplência da região, ou isso não tem muito a ver? Então você tocou num assunto importante, né? A taxa em si que a instituição analisa, ela pega a Selic como parâmetro, mas tem outros fatores que também precisam ser analisados, né? E o risco do cooperado é uma dessas questões. Então, cada cooperado, né, cada cliente de um banco, ele tem um perfil. Então, a instituição ela pode sim, né, dentro da sua tabela de taxas, ter ali um norte. O que a gente vai analisar? E assim, vamos pegar a Selic, vamos pegar o perfil do cooperado, né, do cliente, e assim definir a taxa. É o que nós chamamos de equidade financeira, né? Quando a gente vai para uma análise micro de um cadastro de uma pessoa física ou pessoa jurídica, a gente vai observar que cada um tem um perfil, né? Você há de conver comigo que aquela pessoa que tem lá 35 anos de idade, tem um histórico no sistema financeiro de utilização, já teve uma experiência no crédito positiva, que conseguiu ali honrar todos os seus pagamentos. Há de conver comigo que essa pessoa ela será melhor classificada no sistema pela avaliação do seu histórico. Então, pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa ou empresa ter uma taxa diferente da outra, inclusive pelo seu histórico. Né? Se é uma pessoa, por exemplo, pessoa física ou jurídica, que de vez em quando, de alguns meses, ele sempre está ali, opa, surgiu uma dívida, ele não pagou atrasado 45 dias, pagou atrasado 2 meses, 6 meses. Isso, existe uma influência na classificação dessa pessoa junto ao sistema. Então, fica um histórico, né? Do comportamento dele no sistema. E aproveitando esse gancho aí, vocês já lidaram com o cliente que como é que fala? Reclamou a respeito da taxa dele por ser diferente ou por algum tratamento? Né? Nessa linha aqui que eu estou querendo saber, de questão da reclamação. Vocês já lidaram com pessoas que reclamaram da taxa ou da forma que foram tratadas? Né? Todo dia, né, todo dia, praticamente. Todo dia. Mas, assim, a grande parte das reclamações, ela vem da falta da não comparação do cliente, né? No momento da contratação do crédito, há uma expectativa. O cliente contrata o crédito, o que a gente vê na prática é o cliente contratar o crédito e vamos lá, daqui 24 meses aconteceu alguma interferência com ele passou a não pagar. Ele vai reclamar que a taxa é ruim depois de 24 meses, ele não reclama na contratação, no ato, né? Mas na prática, nós participamos de um sistema que é muito privilegiado, porque a arte da comparação para nós ela é utilizada todos os dias, né? A gente sempre, nesse campo, a gente sempre se compara com os demais. Né? Quando você pega a cooperativa e um banco, a nossa taxa ela já tem um diferencial. Legal. Entendi essa questão. Mas às vezes quando o cliente vai fazer um comparativo com um com o outro, ele consegue vir a questionar se pode abaixar, ele consegue negociar esse valor, se ele achar ele abusivo, como ele pode estar... Qual o recurso que ele tem para estar tentando negociar essa taxa, caso ele ache que essa taxa é abusiva? Ele vai na cooperativa, existe parâmetro, o meu vizinho fez um financiamento aqui, cobraram tal taxa dele, de mim cobraram uma outra taxa. Pode acontecer isso e ele ir lá pegar como parâmetro e pedir um desconto em cima disso? Sim, claro. O cliente, né, o cooperado, ele tem voz, principalmente no nosso caso de cooperativa. Então, como a gente disse, o importante é a comparação. Hoje a gente tem a nossa tabela de taxas. Se você consegue comprovar que dentro do mercado atual, né, com o Selic, né, na porcentagem que ela está, você conseguiu, né, um parâmetro de uma taxa melhor, isso pode ser apresentado, a gente leva
né, para a alçada superior e mostra como que está o mercado hoje e é sim analisada essa possibilidade de estar Uma redução, atendendo redução. ele. Sim. Essa parte de taxa abusiva, na maioria dos casos, igual o Robson começou, depois da contratação. Isso eu já contratei um empréstimo em outra instituição e hoje eu vi que lá onde você trabalha está mais em conta e para mim a que eu contratei é abusiva. A qualquer momento o consumidor ele tem direito de revisar o contrato, né? Então ele tem todo o direito de pedir uma revisão. Não é garantia que vai acontecer. Não é garantia, mas né, ele tem todo o direito ali de ser revisto e realmente ser tratado se realmente aquilo está abusivo ou não. Entendi. Bacana. Porque querendo ou não, dentro do contrato que ele assinou, existem cláusulas, né? Então, cada caso é um caso. A priori, esse cliente primeiro deve procurar a sua instituição financeira, né? E tentar fazer essa negociação diretamente com a sua instituição financeira, que vai auxiliar ele no entendimento, porque talvez a taxa não é nem muito alta. É o que acontece muito, né? Ele está lá no nosso churrasco de domingo, comenta uma situação com uma pessoa e a pessoa, às vezes por desconhecimento, ela já fala, não, isso, mas isso é taxa abusiva. Tá abusivo. Como é que estão me cobrando dessa forma, Talvez forma? ela pegou um Cheque especial, crédito que às lá vezes é no ano bem- que a Selic estava baixa e quer comparar, né? Hoje. Não tem como comparar. Você Entendi. entrou num tema importante, cheque especial. Cheque especial é muito alto. A gente tem discrepância aí de taxas do que nós fazemos hoje, né, que são taxas bem atrativas, de instituições que têm 10% a mais de taxa do que nós. 10%. A mais. A mais. Isso é 8 dá 18. Exatamente. 18% por Exatamente. mês É uma diferença muito gritante que o cooperativismo ele consegue entregar uma justiça financeira, eu acredito que à frente de outras instituições por isso. Então faz total diferença. Você acredita que ele está ganhando muito mercado com essas taxas de juros mais reduzidas? Ainda é um acessível? mercado muito amplo para ser atingido, né? Em números nacionais, o cooperativismo ele ainda representa 12% do mercado. Então, a gente ainda tem um campo muito amplo para poder Mas já navegar. avançamos muito. Mas já avançamos muito. Tem já cidades avançamos muito. onde instituições financeiras estão fechando a agência e cooperativa está abrindo. Legal. O banco tal está virando digital, está saindo da cidade. A No caso- cooperativa ela está entrando. No caso do próprio Sicoob, hoje o Sicoob ele está em 400 cidades dentro do nosso país, em aproximadamente 400 cidades, em que ele está sozinho. Não tem outro banco. Ou seja, em que outra instituição financeira não vai, Cresceu. não consegue atender a região. E regiões ricas, prósperas, mas talvez, quando a gente olha por um número, talvez pequena, né? Mas o Sicoob, aqui trazendo mais para o nosso lado, o Sicoob o cooperativismo consegue chegar até as micro e grandes regiões. Então a dica que vocês dão é sempre quando for fazer algum financiamento, pedir uma linha de crédito, qualquer coisa envolvendo finanças, é interessante comparar. fazer uma comparação, Exatamente. avaliar o que o banco tem a oferecer, o que o outro tem a oferecer, Para poder ver se a taxa, né, ela está realmente dentro De acordo. do... Além das taxas, né, que é importante, é claro, a gente analisar, é importante a gente também analisar o trabalho, o serviço que essa instituição financeira entrega. Vamos comparar, por exemplo, o cooperativismo com uma instituição bancária. Hoje, o cooperado, lá nós chamamos o nosso cliente de cooperado, porque o nosso cooperado, ele entra com uma cota social na cooperativa e ele é um dono da cooperativa, ele tem uma pequena parte ali daquele negócio. Tem voz. Ele tem voz. E além de voz, ele também, por benefício, ele tem uma devolução financeira referente à sua movimentação, referente à sua contratação de crédito, trazendo assim para a realidade. Hoje um cooperado que realiza uma transação financeira conosco, fez uma contratação de crédito, nós fechamos o ciclo de um período de um ano e apuramos ali quais são as sobras, e para o nosso caso, as sobras elas são devolvidas para o cooperado na medida da participação que ele contribuiu com o sistema. O que numa instituição bancária há uma grande diferença. Essa devolução, na verdade, ela é feita lá para os acionistas, para aquele que comprou uma ação daquele banco. Ou seja, ela não é regionalizada. O cooperativismo ele consegue entregar riqueza para a região em que ele atua. Essa também é uma diferença muito considerável. E uma parte dos juros que você paga numa parcela, ela volta para a cota Ela capital. retorna para você. E você participa mais da cooperativa, né? Você está Então, vinculado a ela. existem ganhos diretos e ganhos indiretos por participarem, né, de uma cooperativa.
Do que vocês vê hoje, da cooperativa que vocês trabalham, vocês poderiam estar nos dando um exemplo de situação que aconteceu um juro abusivo? Só um exemplo que aconteceu para a gente poder, às vezes, né, a gente aconteceu com a gente em casa ou no trabalho e a gente não consegue encaixar no modelo, né? Às vezes um exemplo poderia esclarecer melhor essa dúvida. E também a partir disso, né, como que o jeito correto de se lidar com a situação, né? Porque às vezes você identifica no o nosso problema caso, depois de começar, né? Como nós já mencionamos, a gente faz parte de um sistema privilegiado. Nós nunca tivemos um problema de alto nível, de alto risco, em que nós fomos apontados como praticantes de um juro abusivo. Né? Isso nós Normalmente não a temos gente no nosso histórico. empresta porque alguém Essa propaganda sentiu é boa. essa... Mas é... Exatamente. Não é puxando nós sardinha, fazemos- mas puxando Normalmente a gente faz um estudo Entendi. do comprometimento financeiro do nosso cooperado e através desse estudo a gente vai na raiz das contratações de crédito que foram lá realizadas e ali nós propomos uma redução. Então a gente joga Estudo nesse o time caso do outro do- lado. Porque qual que é o problema da taxa abusiva? É você super endividar o cooperado ou o cliente. Você tira ele a condição de pagar. Então, se ele está vindo tomar um crédito, você coloca ali uma taxa abusiva, você está fazendo ele pagar uma coisa que ele talvez não tenha condição. Sim, sim. Né? Então, você está endividando ele além do que ele tem capacidade de pagar. Inclusive essa é uma grande preocupação, né? Porque as empresas elas precisam gerar caixa e elas precisam ser saudáveis. Então não tem como uma empresa ser saudável se ela não se planejar na tomada do crédito. Então Perfeito. acontece numa tomada de crédito realizada a identificação dessa taxa abusiva e ele chegar até a nós e aí nós Auxiliarmos, né? É, Porque além de só emprestar, né, em crédito, a gente também presta uma consultoria. Entendeu? Isso é A gente legal. tem a preocupação com o nosso cooperado. Essa é uma pergunta que todo mundo acha que deve fazer. Quem eu recorro? A quem eu vou me consultar? A quem eu pego a informação para ver se realmente eu estou caindo num golpe, eu estou sendo enganado ou estou sendo explorado? O que vocês nos orientam a fazer numa situação como essa? Eu estou incomodado. Vai direto no banco? Vai procurar um contador? Você procura um especialista em finanças? Eu vou lá onde é minha conta da agência e peço o meu gerente para me dar uma orientação melhor, mas às vezes a agência que está gerando essa taxa quer de te juros. endividar, né? Então, assim, o que você nos orienta a não há fazer? nada mais lindo para nós de que ver um projeto saindo do papel, de ver um cooperado captando um recurso de forma responsável e realizando os sonhos da empresa. Não há nada mais bonito do que a gente fazer um financiamento, por exemplo, de um caminhão e 2, 3 anos depois a gente voltar na empresa e escutar o cooperado falar assim, ó, esse caminhão aqui já me rendeu tanto de recurso, ele já bancou a minha operação. Não há nada mais lindo do que isso, né? Uma contratação de crédito, ela precisa ser feita uma análise profunda. Inclusive, o objetivo do crédito, ele também é muito importante na contratação, né? Saber se tem um plano, né? Ele precisa ter lastro. Ele precisa ser um investimento que vai trazer algum recurso de volta. Então, é lindo quando a gente percebe isso, quando o cooperado faz a escolha correta. E isso, no ato da contratação do crédito, é analisado. Feita avaliação. Isso o Sicoob, com maestria, faz. Né? Com maestria. Mas, né, fora do Sicoob, caso isso ocorra, né, com alguém, eu contratei, tem um contrato que eu estou achando a taxa abusiva, a quem recorrer? Tem o direito do consumidor, né, existe o direito do consumidor, que é uma lei que especifica os direitos, e ele pode também procurar um advogado que entenda dessa parte. O ideal, o primeiro ponto, é procurar a agência onde você fez o contrato e pedir a revisão do contrato. É um direito seu, né, é uma obrigação da instituição, mas igual você falou, talvez a pessoa está com receio, porque foi ali que ela pegou o empréstimo, ela pode estar recorrendo a um especialista, né, para poder fazer essa revisão para ela. Existem taxas, parâmetros de taxas que não pode ser ultrapassada, igual, vamos supor, a gente vai fazer um empréstimo. Existe um limite de taxa que o banco pode cobrar em cima daquele valor ou realmente é o banco que decide o que ele vai cobrar? Não existir, existe. Na verdade, existe até um certo... Piso, né? O valor Isso. piso, vamos dizer assim. É claro que tudo é com base na Selic, né? A Selic está aí para poder controlar a inflação. Então, tudo tem um parâmetro. Então, quando uma instituição ela vai fazer a sua tabela de taxa de juros, ela tem que se embasar tanto no direito do consumidor,
que existe ali um percentual que ele pode ter de endividamento e com base nisso criar suas taxas. Por isso que ele precisa da comparação. Então tudo é em cima de um estudo, foi feita Sim, uma em cima de um avaliação e assim fazer uma Até proposta. as instituições que têm um valor, né, de taxa mais alto, eles têm também um estudo, né, na hora de criar suas taxas. Hoje, com o avanço da comunicação, com o avanço da tecnologia, eu acredito que o conhecimento ele está muito mais acessível. E a pessoa, por exemplo, sendo qualificada financeiramente, hoje ela não precisa fazer isso, né? Ela pode ter um cartão de crédito da nossa instituição e pode ir lá e comprar pelo preço justo, ela consegue parcelar isso da mesma forma, sem a necessidade de pagar um juros tão alto, né? Faz parte da educação financeira que nós promovemos aí no nosso dia, né? Entendi. Talvez era a opção que a pessoa tinha, ela precisava comprar. Necessidade, né? Porque às vezes é uma questão também muito da necessidade. Sim, sim. Porque E às vezes esse empréstimo, isso era um empréstimo, né? É uma instituição por trás ali nas Casas Bahia, por exemplo, que fazia como se fosse um empréstimo ali e a pessoa pagava parcelado para ela. Infelizmente era a taxa que eles aplicavam no momento, a pessoa queria o produto. E muitas vezes é uma empresa até do mesmo grupo econômico da Casa Bahia, um CNPJ diferente e uma estratégia de mercado também. Um vincula com o outro para poder fazer negócio. Nesse caso, para eles, eles veem isso como uma oportunidade de mercado. Mas, a esse ponto, hoje o mercado mudou muito. Hoje a informação ela é de fácil acesso. Hoje, quando o cooperado vai à nossa instituição, ele tem essa consultoria, até mesmo no uso do recurso, que é um ponto importante. Capacidade de pagamento e objetivo do recurso são os dois principais parâmetros que são analisados numa contratação. Entendi. Então os dois andam muito juntos. E por que alguém vai preferir uma cooperativa ao invés de ter um banco? Bom, são vários os pontos, tá? São vários, né? Eu acho que o primeiro ponto é financeiro, né? As pessoas hoje elas querem as melhores opções financeiras. A cooperativa de crédito ela consegue entregar uma melhor opção financeira. Inclusive, o principal ponto para nós, e é falado todos os dias dentro das nossas mesas, é justiça financeira. Em toda conversa, a palavra justiça financeira ela é presente para nós. Então, existe muita diferença de planejamento de taxas, né? E um segundo ponto extremamente importante é a devolução do capital que o nosso cooperado consegue ter de devolução no final do exercício, certo? Um banco ele não tem condições de fazer isso, porque ele capta recurso frente aos acionistas e capta esse recurso, às vezes, de forma com custo um pouco mais caro. Então, ele precisa lastrear, ele precisa ter um spread entre o que ele capta e o que ele empresta, ele precisa ter um spread muito maior para que ele consiga pagar os acionistas de forma justa, certo? Entendi. No cooperativismo a gente não tem essa obrigação. Então, nós trabalhamos sim com um spread saudável, mas um spread que não estrangula o próprio cooperado. Na verdade, muito ao contrário disso, porque daquilo que ele paga de juros numa instituição financeira cooperativista, ela é devolvida para ele em sua própria cota capital. Então, os conceitos são bem diferentes, né? A cooperativa ela precisa trazer um resultado positivo para se manter, né? Poder continuar atendendo os cooperados. E aquilo que ainda sobra de positivo é devolvido para o próprio cooperado. Então não tem por que a gente querer um lucro exorbitante, porque a gente não tem para quem mandar. Eu ia comentar do conceito de lucro e sobra. É Hoje diferente. um banco ele tem o conceito de lucro, a cooperativa tem um conceito de sobra, mas ela é sobra, ela não é prejuízo, ela é um resultado positivo que é devolvido ao próprio cooperado. Ou seja, no final do ano, depois que a gente faz esse estudo, a gente fica no 0 a 0 porque a gente devolve para quem faz o sistema acontecer, que é o próprio cooperado. Entendi, perfeitamente. Fora relacionamento, né, o atendimento hoje, muita gente que você conversa aí na rua reclama da acessibilidade, né, em algumas instituições. Na cooperativa você tem toda a liberdade de atendimento, do contato, né? Hoje a gente é um pouco digital, mas o presencial ele não deixa de existir. Sim. Então, a qualquer momento que o cooperado precisar, ele tem essa disponibilidade. Contato direto com o gerente, né? Telefone, WhatsApp. Então, a nossa rede de atendimento ela é bem diferente também. E de um ponto muito importante que a gente não pode esquecer, que é o investimento na comunidade. Hoje, uma instituição bancária, ela não tem uma proximidade tão grande com a comunidade.
ela não vai se envolver aqui, por exemplo, na nossa região, com as causas sociais aqui da nossa região. O cooperativismo já faz isso. Ele chega com causas sociais, ele chega com educação financeira das escolas, ele chega com várias ações, até relacionadas mesmo à área da saúde. Então, a política mais regional. Ele chega, ele traz um benefício social para aquela comunidade que uma instituição bancária não traz. Ela não tem condição de trazer, porque normalmente são instituições que são organizadas, né, nas grandes capitais do nosso país, e talvez ela não vai chegar aqui na nossa micro-região pensando dessa forma. Perfeito. Agora, há pouco vocês falaram a respeito de que as cooperativas investem na região, olham mais a respeito da região, né, tem um cuidado a mais. O que vocês têm a dizer, mais ou menos, sobre o empréstimo rural, que as taxas são diferentes, por exemplo, um cartão de crédito? Como é que vocês avaliam o risco, né, do empréstimo? Como já foi dito aqui, né, o risco é um dos pontos que também define uma taxa, né, além da Selic. Então, o cartão de crédito, por exemplo, você tem um limite, a instituição ela não tem noção de onde você vai utilizar esse valor. Então, o risco ele é maior. O crédito rural que você comentou, ele tem um lastro e ele tem uma destinação, né? Então, um produtor rural, quando ele vem tomar um crédito rural, ele tem um porquê que ele precisa, ele tem uma fiscalização que realmente comprova se aquilo ali está sendo realizado. Ele até apresenta um projeto. Para tomar o crédito rural, ele apresenta um projeto. Deu tudo certo, existe ali as notas fiscais que comprovam que ele fez tudo que estava no projeto. Então, o risco ele é menor, por isso a taxa é menor. Então, sempre vai ser analisado o risco daquela operação, além do risco do cooperado também, né, do cliente. Então, muito vai da operação que está para ser feita. Da operação. Se a pessoa tá Por isso não tem como falar a taxa de financiamento, ela tem que ser igual à taxa de um crédito pessoal, sem garantia nenhuma. Para financiar uma casa é uma taxa. É uma taxa, porque é analisado tanto a operação em si, né, o seu risco, quanto o perfil ali de quem está tomando crédito também. O consignado, por exemplo, também é um grande exemplo, né? Um aposentado, pensionista, vai ter o desconto direto na folha. Então, normalmente a taxa para o aposentado aqui também tem um diferencial. Faz a avaliação de como que está a situação do aposentado e assim... E o consignado existe uma margem, né? Dentro do que o cooperado recebe, existe uma porcentagem do que ele pode se endividar. Então, tudo isso é analisado. E isso vai muito, tipo, aposentado, ele está mais idoso, mas pode acontecer alguma coisa na vida dele, a taxa, acredito, seja maior. Você vai pegar um investimento de maior risco, né? Que pode... dependendo do mercado ou da influência política, vai ser uma taxa maior, acredito. Igual vocês estão falando para o produtor. O produtor, normalmente, é uma coisa mais certa. Então, automaticamente reduz essas taxas em cima do... Ele tem tanto taxa menor quanto um prazo também de pagamento diferenciado, né? Já que ele é por safra, por exemplo, de café, então tem todo um diferencial. E um ponto importante é que esse recurso ele é subsidiado, então ele é um recurso de repasse, então ele não é um recurso da própria cooperativa. Ele é gerido pelo governo federal, então é o próprio governo federal que define as regras, qual que é o valor que ele vai aplicar ali para aquele ano safra. E a cooperativa faz a administração. E a cooperativa ela distribui isso de forma justa, né? Bacana. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui, foi de grande aprendizado esse papo. Também gostaria de agradecer os ouvintes que estiveram aqui até então e todo mundo que está aqui por trás das câmeras, colaboraram aqui com a gravação, deram sugestões. E é isso aí, espero vocês na próxima.